enfrentou o tão temido rei Acabe e a rainha Jezabel. Foi ele que enfrentou o seu próprio povo para dizer: vocês estão se esquecendo da aliança que fizeram com o Senhor. Quando ele precisou enfrentar os 850 profetas das outras divindades, ele não teve a menor dúvida. Ele enfrentou, ele encarou com coragem. Um homem corajoso, um homem de Deus. Um homem cuja palavra movia os céus. Porque ele falou que não choveria por 3 anos e não choveu. Nós corremos o risco, inclusive, de olharmos para Elias, queridos, na expectativa de que ele não era humano. E isso é um engano. Nós corremos o risco de olharmos para Elias achando que ele era um super-homem. Achando que ele talvez pudesse ser dotado de uma capacitação, de um poder sobrenatural. Mas não. Tanto porque o texto mostra aberta e claramente as suas fraquezas, nos faz lembrar que os nossos pés são de barro, e por isso nós devemos fugir do estereótipo do supercrente. E, inclusive, no testemunho de Tiago, séculos depois, na carta de Tiago que nós temos no Novo Testamento, se você ler lá no capítulo 5, hoje eu não quero nem colocar aqui o meu foco na questão da chuva. Eu quero apenas chamar a sua atenção para um detalhe que Tiago diz a respeito de Elias. Tiago diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Portanto, Elias não era um homem, um super-homem, um super-crente, um homem imbatível, um homem que não tinha dificuldades, e muito menos um homem que não tivesse pecados. Pelo contrário, ele era um homem, segundo o testemunho das Escrituras, semelhante a mim, semelhante a vocês, que estava suscetível às mesmas fraquezas que nós estamos. E é justamente por isso que o capítulo 19 aponta para uma crise profunda de depressão na vida de um homem de Deus. Por algumas razões que ficam bem claras nesse texto. Primeiro, Elias vem de um momento em que ele experimenta uma grande vitória contra os profetas de Baal. Aquele evento tinha sido maravilhoso. Imaginem vocês, aqueles homens, como eu disse na semana passada, centenas deles, mutilando seus próprios corpos, para clamar para as suas divindades, que enviassem fogo para consumir o altar, e nada aconteceu. E de repente Elias ora ao Senhor e o Senhor manda fogo do céu. E os profetas todos, os profetas de Baal, todos perdidos e desorientados, começam a reconhecer que só o Senhor é Deus. E aí, queridos, quando termina essa experiência, a palavra do Senhor diz que a chuva que havia sido prometida, eis que havia no céu uma nuvem pequena, uma nuvem, quem sabe, na perspectiva do tamanho da mão de um homem. Mas aquela chuva era o sinal de que aquela nuvem era o sinal de que choveria. Que a profecia feita 3 anos antes se cumpriria. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como você se sentiria diante disso? Eu diria para vocês que é muito provável que se Elias vivesse nos nossos dias, e ele tivesse feito a mesma obra que ele realizou naquele dia, naquele momento, era muito provável que Elias abrisse uma nova igreja. E era muito provável que ele abrisse uma nova igreja e já tivesse consigo uma pequena multidão, quem sabe, seguindo e dando ouvidos àquilo que ele está falando, e seria chamado para dar testemunhos nas igrejas, e ele diria assim, as igrejas anunciariam assim: Elias, o que faz o fogo descer do céu, ele vem aqui dar um testemunho na igreja. Não percam domingo que vem às 7 horas. Como que você sairia dessa experiência, meu irmão e minha irmã? Dá para a gente ter uma ideia disso. Da seguinte forma: como é que você sai de uma experiência em que você foi muito bem sucedido? Como é que você sai dela? Não é? Você foi lá resolver um negócio, ninguém da empresa conseguiu aquele cliente, você foi lá fazer uma visita. Você falou: eu vou lá visitar. E aí você chegou lá, papo vai, papo vem. Você não apenas consegue fazer um contrato com aquele cliente que ninguém conseguia, como você consegue fazer um belo contrato. Você sai daquele encontro, olha para as pessoas do lado como se você estivesse dizendo assim: como eu sou bom.
Como eu sou bom, como eu sou demais. Queridos, quero dizer para vocês que esse é o primeiro sinal de alerta que a gente precisa ter no que diz respeito à depressão. Quando nós temos uma falsa percepção a respeito de nós mesmos. Porque se a nossa projeção a respeito de nós mesmos é aqui, quando nós temos que lidar aqui, nós temos grandes dificuldades e isso gera uma grande depressão no nosso coração. Então preste bem atenção. Cuidado com uma projeção, com uma imagem incorreta ou incompleta a respeito de você mesmo. Não queira ser aquilo que as pessoas dizem que você é. Queira ser aquilo que Deus determinou para você ser. No nome de Jesus. Não acredite tanto no que as pessoas dizem quando elas dizem que você é bom. Tome cuidado. Um pastor, foi um dos meus mentores, já falecido, já idoso. Eu disse assim, pastor, qual que é a grande dica que o senhor dá para mim no início do meu ministério? Ele falou assim, Arthur, vou dar uma dica para você. Ouça todas as críticas que lhe fizerem e assimile-as, porque quem está fazendo a crítica pode ter razão. Isso é legal. Segunda dica, não acredite nos elogios. Eles criarão uma falsa percepção a respeito de quem você é. E isso não era um incentivo dele à cultura do não elogio. Muito pelo contrário, porque é alguma coisa que a gente deve fazer mesmo. Mas o que ele estava me ensinando no início do meu pastorado era, não construa uma imagem a respeito de você mesmo que Deus jamais pensou nela. Isso pode ser complicado num processo de depressão. Segundo, remixado, né? Segundo. Porque Elias apresenta também sinais de depressão. Porque em algum momento da sua caminhada, ele simplesmente tira o seu olhar de Deus. Ele simplesmente tira o seu foco de Deus e coloca todo o seu foco na ameaça que Jezabel havia lhe feito. Isso é problema ou não, gente? Claro que é. O que mudou então na vida de Elias do capítulo 18 para o capítulo 19? É simples. Por que vocês acham que ele enfrentou os 800 profetas? Por que vocês acham que ele disse que não choveria e de fato não choveu, irmãos? É porque o foco dele estava no Senhor. É porque ele estava focado em obedecer aquilo que Deus estava mandando que ele fizesse. A partir do momento que ele colocou o foco na ameaça de Jezabel, ele sentiu medo. A partir do momento que ele colocou o foco na ameaça de Jezabel, ele quis fugir. A partir do momento que ele viu a sua vida correndo risco, ele correu e se escondeu numa caverna. Ele teme pela sua própria vida. Ele ouve dia após dia notícia. Chegam para ele notícias de que os profetas de Deus têm sido exterminados pelo rei. E ele fica amedrontado por aquilo, dizendo, eu vou ser o próximo da fila. Então ele se esconde, porque ele tira o foco do Senhor e coloca o foco nos seus adversários. Ele tira o foco do Senhor e coloca o foco nas suas adversidades. Ele tira o foco do Senhor e coloca o foco nos seus gigantes. Ele tira o foco do Senhor e coloca o foco nos seus gigantes, nos seus inimigos. Queridos, quando nós tiramos o foco do Senhor, quando nós deixamos de olhar para o Senhor e colocamos o foco nos nossos inimigos, colocamos o foco nas cavernas da vida, colocamos o foco nos nossos temores, nós estamos dando passos largos para um caminho de depressão que pode ter uma volta muito difícil, dura, árdua. Quando eu coloco o foco na depressão, propriamente dita, inclusive, e tiro o meu foco de Deus, isso vai fazendo mal, isso vai me consumindo, isso vai criando aquele sentimento de piedade. Eu tenho agido assim porque eu sou doente, ou porque eu estou doente, eu tenho agido assim porque eu estou passando por depressão. Coloca o foco em Deus, meu querido, em nome de Jesus. A perspectiva será diferente. Num período mais intenso do luto que eu vivi, num período intenso de depressão, eu chorava muito, estava muito triste em casa, não queria sair, não queria ver ninguém. Quando eu sabia que um grupo ia estar aqui, eu ia para um outro lugar sozinho.
Acabava o culto, eu saía correndo da igreja, porque até a alegria das outras pessoas me incomodava. E essa notícia chegou aos ouvidos de uma senhora, esposa do pastor que eu falei há pouco. E ela morava em outra cidade. E numa determinada tarde ela me ligou. Atendi, era uma senhora casada com um pastor, muito respeitosa. Um R, assim, bem interessante. Ela dizia assim: reverendo, eu estou ligando para o senhor porque eu estou sabendo que o senhor anda chorando aí na sua casa e não tem saído de casa, e não tem convivido com as pessoas, e não tem comido, e não tem... Pois eu estou ligando para dizer uma coisa para o senhor, reverendo. Se o senhor entregar a sua vida, ninguém mais vai lutar por ela. Inclusive eu estou ligando para avisar que nem mesmo eu lutarei mais pelo senhor. E também não mais orarei pelo senhor se eu souber que o senhor está entregando a sua vida. Imagina, um rapaz aí de 20 e poucos anos, chorando em casa, deixando a água passar debaixo da porta. Levanta, ergue a cabeça, tem vida pela frente. Gente, ela me deu um puxão de orelha. Tudo o que eu não queria ouvir, mas que eu precisava ouvir. Porque quando a gente tira o foco do Senhor e coloca o foco nas circunstâncias, isso pode acontecer. E aí a gente se lembra, claro, do exemplo mais clássico que a gente tem na Bíblia para isso, que é o de Pedro, né? Enquanto o foco dele é Jesus, ele consegue fazer aquilo que nenhum outro ser humano fez, que foi andar sobre as águas. Mas quando ele tira o foco de Jesus e começa a olhar, coloca o foco nas circunstâncias, ele começa a afundar, e foi o próprio Jesus quem o tomou pela mão e o reergueu. Mas nós vemos isso também em Elias, queridos, porque ele usou a fuga como um recurso. Quando ele mais precisava de gente, foi aí que ele fugiu. E olha o deserto aparecendo aqui mais uma vez. Lembra daquela dinâmica? Deserto, fornalha, deserto, lá, deserto de novo. Quando a gente está passando por um momento difícil da vida da gente, uma das coisas que a gente mais precisa é do Tito. Lembra que eu falei dele esses domingos passados? A gente precisa de gente. A gente precisa de companhia. A gente precisa de ombro. A gente precisa de abraço, a gente precisa de mão, a gente precisa de alguém que soma forças com a gente. A gente precisa de alguém que pega a gente pelo braço e diz: eu vou com você. No entanto, quando a gente está passando por um momento complicado, depressivo, a primeira coisa que nós queremos é não ver ninguém. O primeiro desejo, a primeira vontade que nós temos é a vontade de fugir. E foi exatamente o que ele fez. Quando ele precisava de gente ao seu lado, ele se isolou. Quando ele precisava de gente ao seu lado, ele foi para o deserto. Ele escondeu-se debaixo de um zimbro, debaixo de uma planta, como um símbolo nas Escrituras. O mesmo aconteceu com o profeta Jonas, de que está entregando a vida, de que está desanimado, de que abriu mão de viver, de que não aguenta mais. Ele mesmo declara com suas próprias palavras: basta! Ah, meus queridos, ao longo da nossa vida, quantas vezes nós já fizemos essa exclamação? Basta! Eu não aguento mais. E eu não estou me referindo aqui a uma desobediência pontual dos filhos, nem tampouco a um desgaste relacional no meu trabalho. Eu estou dizendo de pessoas que têm dito basta para a vida. Eu estou dizendo de pessoas que têm dito basta, porque se cansaram e estão vivendo em constante fuga, sentadas embaixo de zimbros enquanto a vida passa diante dos seus olhos, dentro das cavernas. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente encontra que o profeta Elias ficou um tempo ali, pediu para si, como diz o versículo 4, ele pediu para si mesmo a morte. Queridos, é insuportável. É insuportável. Principalmente porque ele passa a experimentar duas terríveis crises relacionadas ao esgotamento e à depressão. A primeira delas é o que nós podemos chamar de crise existencial. Uma crise de existência, caracterizada primeiro pelo fato de ele ter voltado para o deserto. Notem lá no capítulo 17, irmãos, que ele vai para o deserto. A gente já falou aqui sobre isso, só que tem uma diferença muito grande. A primeira vez que ele vai para o deserto, quem é que mandou ele para o deserto? Foi o Senhor. Então, quando Deus te manda para o deserto, não tema o deserto. Agora, fique muito preocupado quando Deus não te mandar e você for. Esse é o problema. Se Deus falar para você assim, vai para o deserto,
arruma a sua mochila e vai, meu irmão. Deus mandou, Ele vai te sustentar. Nem que seja por meio de um corvo ou de uma viúva que não tem nada, mas Ele vai te sustentar. Agora, se Deus não mandou você para lá, e ainda assim você insiste em ir, então tome cuidado. Ele vai para o deserto. O objetivo que ele tinha não era obedecer à voz de Deus, ouvir a voz de Deus e segui-la. Não. O único objetivo que ele trazia consigo agora era o objetivo de salvar a sua própria vida. Ele sente a morte rondando. O que ele quer mesmo é se salvar. E essa crise existencial, caracterizada por esse desejo terrível de morte, por uma lembrança inerte do passado, com aquele sentimento, com aquela vontade de morrer. E aí, a única coisa que muitas vezes as pessoas conseguem ver quando estão vivendo esse momento é pelo espelho retrovisor. Aí o casamento era melhor no passado, os filhos eram obedientes no passado, a igreja era melhor no passado, a empresa não é mais a mesma no passado, o mundo mudou, e mudou mesmo. Mas a Bíblia diz que aquilo que a gente deve trazer à nossa memória é aquilo que dá esperança para a gente, não aquilo que sepulta os nossos sonhos. O exercício de trazer à memória é daquilo que nos dá esperança, meus irmãos. Elias senta debaixo da planta e fica ali meio que rememorando, como era bom o tempo que eu não passava por essas dificuldades. Foi isso que trouxe solução para ele? Foi isso que trouxe esperança para ele? Foi isso que trouxe alento para o seu coração? Certamente não, pelo contrário. Foi justamente o que fez ele dizer, basta. Um herói que se torna um homem acuado e amedrontado. Agora dê uma olhadinha aí na sua Bíblia do versículo 5 ao versículo 8 e veja como é que Deus tratou dele na sua crise existencial. Na crise existencial a pessoa tem o desejo de morrer. Na crise existencial a pessoa tem o desejo de voltar para o deserto. Na crise existencial a pessoa se apega tanto ao passado que ela não consegue ver o que Deus tem feito no presente. E aí como é que Deus trata Elias diante da sua crise existencial? Primeiro, Deus mandou alguém para lhe sustentar. E aí você deve estar pensando assim, bom, primeiramente ele mandou um corvo. Num segundo momento ele mandou uma viúva. Eu já expliquei para vocês aqui que era mais provável que ele mandasse um corvo do que uma viúva. Eu expliquei as razões. Você deve estar pensando assim, e agora? Qual será a grande novidade de Deus agora para sustentar esse homem? Já mandou os corvos. Já mandou a viúva. E agora? Quem foi que Deus mandou para sustentá-lo, irmãos? Anjo, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Porque muitas vezes ele pode mandar sim um corvo. Outras vezes ele pode nos colocar na casa de uma viúva. Mas na hora que a gente está sentado debaixo do zimbro, pedindo a morte, ele manda um anjo. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Porque a única coisa que faz a gente levantar daquele momento é o anjo que vem representar a presença de Deus, que vem nos tomar pela mão e nos pôr de pé de novo. Então ele faz isso. Como Deus é maravilhoso, como a graça de Deus é criativa. O anjo chega para ele e fala assim, levanta e come. O anjo traz para ele pão e água. Os pães estavam colocados sobre a pedra. Havia água fresca, num tempo em que não chovia. O anjo vai embora e Elias continua desanimado. Porque muitas vezes a crise depressiva é tão forte que mesmo diante das mais variadas alternativas para superarmos, ainda assim nós nos encontramos incapazes disso. Mas a palavra de Deus diz que o anjo volta. O anjo insiste. O anjo traz alimento de novo. E quando o profeta ameaça uma disposição, o anjo dá um aviso. Ele diz assim, olha, é melhor você se levantar, porque o caminho que você tem pela frente é um caminho ainda bem grande. Notem, queridos, que essa crise existencial fez com que Elias perdesse o seu sentido de viver. Porque a palavra de Deus diz que ele fugiu e o único objetivo que ele teve para fugir foi poupar a própria vida. Ou seja, ele passou a viver como um homem ameaçado, como um homem acuado,
como uma presa fácil diante da arma de um caçador, e uma presa que se esconde aqui, que se esconde ali, que corre para lá. O único objetivo que Elias passa a ter é o objetivo de salvar a própria pele. Perceberam que agora ele não está mais preocupado com o povo? Perceberam que agora ele não se lembra que tem mais gente do lado dele? Perceberam que agora ele esqueceu da viúva de Sarepta? Perceberam que agora ele não menciona os profetas de Baal? Perceberam que agora ele está preocupado em salvar a própria pele? É o mesmo sentimento da viúva de Sarepta, quando o texto diz, na mensagem que nós meditamos alguns domingos atrás. Quando ela encontrou o profeta, ela disse: eu estou indo fazer a última receita de pão, porque eu e meu filho comeremos e morreremos. Queridos, embora a gente saiba que esse é o caminho natural, embora a gente saiba que todos nós estamos caminhando para um dia do nosso fim, nós não somos eternos. Nenhum de nós aqui planeja morrer. Vive para morrer. A gente encontra umas coisas interessantes no ministério, né? Por exemplo, tem aqueles crentes que já escolhem um hino que é que cante no velório. Você é um desses? Tinha uma irmã lá que queria que cantasse Vaso Novo uma vez. Quebra a minha vida e faz de novo. Mas você já está quebrada. Quando chegar lá, você já está quebrada. Outro dia uma irmã falou assim: pastor, eu quero ser velada em pé. Para minha roupa ficar bem certinha. Tem algumas coisas assim que a gente encontra por aí no caminho. Mas, gente, a nossa motivação para viver é Jesus. Eu acordo de manhã porque Jesus é a razão da minha vida. Eu levanto da minha cama porque Jesus é a minha salvação. Eu saio para o meu trabalho porque Jesus está comigo. E um dia sim a minha vida vai terminar. Independente se eu vou ser velado deitado ou em pé, se vai cantar o hino que eu pedi ou não, a minha vida vai terminar. E eu vou me encontrar com o Senhor. E eu não posso fazer disso, queridos, da minha morte a razão da minha vida. Porque isso vai me matar mais cedo. Eu preciso viver de tal forma que os meus dias tenham tanto significado que eu não queira morrer nunca. Que os meus dias sejam tão abençoados. Sejam dias de tanta ministração da graça de Deus na minha vida. Sejam dias de tanto renovar da misericórdia do Senhor a cada manhã. Sejam dias que eu possa abençoar a vida de tantas pessoas que estão perto de mim. Que até mesmo diante de uma enfermidade, se nós pudéssemos fazer, quem sabe, a oração do rei Ezequias, nós faríamos: Senhor, me cure e me dê mais um tempo de vida. E ele pediu e o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida. Então, a primeira crise que a gente encontra no profeta é existencial. Um desejo profundo de morrer. Ele perdeu a consciência do valor da sua vida. Meu irmão, meu querido, minha querida, Deus trouxe você aqui nesta noite para te fazer lembrar que a sua vida tem valor. E justamente para que nós não morrêssemos, foi que Ele entregou o seu Filho para que morresse na cruz no nosso lugar. A vida que Deus nos deu tem um valor inestimável. Porque o valor, o preço da nossa vida é o sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso favor. Segunda crise que o profeta enfrenta, irmãos, é uma crise espiritual. E essa é complicada. Porque ele sai do deserto e vai para a caverna. Senta-se debaixo do zimbro, mas não está bom, ele vai para a caverna. E o Senhor, por 2 vezes, no versículo 10 e no versículo 13, como que se chegasse na porta, na boca da caverna e perguntasse: Elias, o que você está fazendo aí? Onde está o profeta dos montes? Onde está o profeta das cidades? É como se Deus se aproximasse da caverna e dissesse: Elias, o que você está fazendo aí? Aí não é o teu lugar. E ele começa a demonstrar que além de uma crise existencial profunda, ele estava padecendo também de uma crise espiritual. Porque ele responde a Deus da seguinte forma: ele diz: Senhor, eu estou aqui nesta caverna, eu tenho um motivo, vou explicar para o Senhor qual é o meu motivo. Alguém aqui já tentou argumentar com Deus? Como que vocês se sentiram? Você já tentou explicar alguma coisa para Deus? Dizer: Deus, olha, eu estou fazendo essa oração, Senhor, vou te explicar por quê. É porque... Já passou por isso? Como é que você termina a oração? Quando você começa, você fica até animado, né?
Assim, nossa, olha que nível de conversa que eu cheguei com Deus. E quando termina, você diz assim, ah, Senhor, mas eu sei. Eu sei que é o Senhor e não eu. Eu sei que é a tua vontade e não a minha. Mas Elias argumenta. Ele diz, Senhor, eu estou aqui por uma razão muito simples. Sabe os filhos de Israel? Só quero lembrar o Senhor, Deus, que Israel era o Jacó. O senhor lembra do Jacó? O irmão do Esaú? O filho do Isaac e da Rebeca, o senhor lembra? Filhos de quem que eles eram? Abraão, lembra? Senhor, o senhor está lembrado? Então, o senhor lembra quem criou essa familhinha? O senhor lembra quem que foi que deu uma promessa para esse patriarca Abraão? O senhor se lembra quem foi? E o Senhor pode ter dito, sim, eu me lembro. E ele então responde, pois é, essa familhinha aí, essa linhagem aí, os filhos de Israel romperam a aliança com o Senhor. Eles destruíram completamente o altar do Senhor. E ainda para zombar do teu nome, Deus. Eles usaram o mesmo terreno em que o teu altar estava construído e construíram no mesmo lugar imagens de Baal e dos postes ídolos. Sabe esse povo que fez isso com o Senhor? Deus disse, sei. Ele diz assim, pois é. Esse povo está aí, vivendo numa boa. Tudo que eles fazem dá certo. Tudo o que eles colocam as mãos, frutifica. Estão aí, ó, felizes. E o senhor sabe aquele profeta que o senhor chamou lá de Tisbe? Uma cidade que ninguém conhecia. Sabe aquele profeta que o senhor levantou de Tisbe? Que desde o dia que o Senhor chamou faz tudo certinho. Pois é. Esse profeta que o Senhor chamou lá de Tisbe, o homem que faz tudo certinho, está ameaçado de morte. Esse homem sou eu, e é por isso que eu estou nessa caverna. É uma crise espiritual, que talvez já tenha assombrado muitos de nós aqui. Você diz assim, não é possível. Eu leio a Bíblia. Eu oro. Eu vou à igreja. Eu falo de Jesus para as pessoas. Eu considero que eu tenho uma conduta ética legal. Eu não falo mal de ninguém. Nunca roubei, nunca matei ninguém. Quando tem algum problema, algum escândalo que acontece por aí, o meu nome nunca está envolvido nisso. E parece que as coisas não dão certo para mim. Eu não consigo aquela promoção. Está vendo? Eu pago todos os meus impostos aqui, não consigo comprar uma casa nova. O fulano que está lá sonegando já está na terceira, quarta, quinta casa. E aí olha para Deus e diz assim, como? Como isso? É a crise que Elias está vivendo. Ele diz, os teus filhos, que o Senhor criou, romperam a aliança com o Senhor. E eu que fui fiel com o Senhor, estou ameaçado de morte. E aí, meus irmãos, a Bíblia tem inúmeras respostas para esta crise. Crise caracterizada por brigas e até contendas com o próprio Deus ou com o plano que Deus tem para nós. Uma crise de entendimento do próprio plano de Deus para nós. Porque Abraão ouviu sim o que ele tinha que fazer com o filho dele no momento do sacrifício. Ele ouviu. Mas talvez ele poderia ter perguntado, Senhor, por que a gente não termina isso logo? Por que a gente tem que ir até o monte? Por que a gente tem que pegar as lenhas? Por que eu tenho que levar o meu filho sem saber o que vai acontecer no final? E a razão é muito simples. Porque existem determinadas situações e livramentos de Deus na nossa vida que acontecem de maneira miraculosa. Não dá nem para usar essa palavra entre aspas aqui. Ela é miraculosa mesmo. Mas existem outros momentos em que a ação de Deus na nossa vida se manifesta dentro de um processo. Porque foi justamente nesse processo de caminhada até o local
que Abraão disse ao seu filho, uma das frases que tem sustentado a fé de muitos discípulos de Jesus na nossa geração. Quando ele perguntou pelo animal que seria sacrificado, qual foi a resposta que Abraão lhe deu? O Senhor proverá. Vamos tranquilo, o Senhor proverá. E quando a gente voltar, ele diz no plural, quando nós voltarmos de lá, nós vamos entender o que Deus fez. Ele sabia que ele ia voltar com o menino. Pela fé. Não porque Deus tivesse avisado. Mas aí eu me deparo com o Salmo 37, nos versículos 1 e 2, que nos dizem assim: não tenham inveja dos arrogantes. Não tenham inveja daqueles que praticam o mal. Não tenham inveja daqueles que, ao contrário de você, levam a vida na gaita e ainda assim se dão bem. E você que se considera fiel, muitas vezes se vê numa situação ruim em alguma coisa. Salmo 37, versículos 1 e 2. Ele diz assim: porque estes que parecem prosperar, eles definharão como a erva. Eles secarão, eles murcharão. Então a gente não tem razão nenhuma para olhar para o lado de fora e dizer: eu levo a minha vida direitinho e parece que as coisas não dão certo. E as pessoas vivem de qualquer jeito lá fora e parece que eles prosperam em tudo. Não se engane com a crise, chamada nas Escrituras de crise de Asaf. Deus tem olhado a tua vida, Deus tem cuidado de você, Deus tem sustentado você. E se você se encontra na caverna, é lá que Deus tem ido falar com você. E perguntado: o que você está fazendo aí? O fogo veio, mas Deus não falou por meio do fogo. O terremoto veio, Deus também não se manifestou, não falou no meio do terremoto. O vento veio, impetuoso, mas não foi também por meio do vento. Mas naquele momento tão cansativo de Elias, o Senhor vai com uma brisa leve, suave, abençoadora, que o alcança, que o levanta, que o traz para fora da caverna. Eu quero concluir, queridos, dizendo que depressão é sim uma gravíssima enfermidade. E como qualquer enfermidade precisa ser tratada com intensidade. Enfermidades graves precisam de tratamentos intensos. Quando a gente fala em esgotamento, o esgotamento está diretamente ligado à depressão. Quando as lágrimas caem dos nossos olhos, nós sentimos mãos que enxugam as nossas lágrimas. Não se assustem se essas mãos carregarem consigo o sinal dos cravos. Porque as mesmas mãos perfuradas pelos cravos são as mãos que enxugam as nossas lágrimas. Glorificado seja o nome do Senhor por isso. E aí Deus toca a vida de Elias. Deus o levanta, Deus dá a ele sono. Deus coloca diante dele alimento. No versículo 14 ele tem a oportunidade de novo de desabafar: Senhor, eu tenho sido zeloso, mas as coisas não estão dando certo para mim. Deus ouve o seu desabafo. Mas aí algo muito importante acontece, meus irmãos. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo até o final. O Senhor tira Elias da caverna e diz para ele assim: Elias, eu quero agora que você vá para o deserto de Damasco. E quando chegar lá, você vai ungir alguns reis. Azael, Jeú, e segue a lista. E depois fala que vai ungir também profetas. E entre aqueles homens estava um homem chamado Safate, um filho de um homem chamado Safate. E o nome desse profeta, meus irmãos, era Eliseu. Quem era Eliseu na ordem do dia mesmo? Profeta de Deus, sucessor de Elias, um homem que pede porção dobrada do Espírito Santo de Deus na vida de Elias. O homem que, quando Elias sai de cena, quem entra em cena é Eliseu. Para multiplicar o azeite de outra viúva, para ressuscitar o filho de outra viúva, e para realizar, por meio do seu ministério profético, milagres tão intensos quanto aquilo que o seu antecessor realizou no nome e no poder do Senhor. Pergunto para você: e se Elias tivesse ficado na caverna?
Ah, meus irmãos, quando eu penso que eu estou na caverna e que existem Eliseus de Deus lá fora me esperando, meu coração treme. Porque se eu ficar na caverna achando que a vida acabou, eu vou perder o privilégio de ungir profetas que vão dar continuidade à missão que Deus me deu aqui nessa terra. Se eu ficar na caverna e perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu vou perder o privilégio de ver uma nova criatura nascendo diante dos meus olhos. E é essa pessoa, quem sabe, que vai dar continuidade à missão que Deus me deu aqui nesse lugar. Elias, sai da caverna porque tem profeta para você ungir. E esse homem, ninguém mais, ninguém menos do que Eliseu. Sabe por quê, irmãos? Porque a melhor maneira de Deus tratar a nossa vida na depressão é nos fazendo lembrar que a vida continua. Existem alguns Eliseus cujas vidas precisam ser alcançadas nessa semana pela sua vida. E a gente não tem mais tempo para ficar na caverna, porque Jesus está voltando. Por isso ele está aqui nesta noite, ele veio aqui nesta noite para dizer para você: que fazes aí? Levanta, come, o caminho será longo, mas tem um Eliseu te esperando. E aí, meus irmãos, na minha visão, e aí a gente termina de falar de Elias, o mais maravilhoso acontece. O capítulo 19 conta que Elias tinha medo de morrer, ou teve medo de morrer, ou melhor. Você se lembra como é que foi o fim da vida de Elias? Vou tomar uma aguinha enquanto você lembra. Lembrou? Ele não morreu. Elias não morreu. Como assim? Ele está vivo em algum lugar aí hoje? Não. Como vocês mesmos disseram, ele foi levado para a presença de Deus, assim como Enoque. Jesus morreu. Ele precisava morrer. Elias não morreu. Já parou para pensar nisso? Elias, Enoque. De alguma forma me parece isso não uma compensação, porque Deus não trabalha assim, mas um conforto. Deus trabalha assim. Elias estava apavorado com a possibilidade de morrer, e Deus não lhe dá a experiência de morrer. Porque quando ele está caminhando com Eliseu, e Eliseu diz: eu não vou largar de você, eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. A palavra de Deus diz que veio um carro. Pensa num carro. E esse carro separou Elias e Eliseu. E veio um redemoinho da presença. Muita gente pensa que Elias foi embora de carro. Ele não foi embora de carro. Depois do carro, o carro foi para separar. Depois do carro veio um redemoinho. E o redemoinho levou Elias para a presença de Deus. Elias não morreu. Quais são teus temores? Para cada um dos teus temores, Deus tem uma solução. Para cada um deles. E a solução é exatamente aquela peça de quebra-cabeça que falta para completar. Elias não morreu. Sabem por que tudo isso, irmãos? E sabe por que Deus é o maior interessado de tirar-nos da depressão? Porque Ele nos amou. Mas não é um amor qualquer. Não é um amor circunstancial. É um amor eterno. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Eu chamei pelo nome. Afinal de contas, não foi isso que ele fez com Elias? Que fazes aí, Elias? Nome. Você tem um nome. Que fazes aí, Arthur? E ele te chama pelo nome, para te fazer lembrar que ele te amou com amor eterno. Quero convidar você para ficar em pé. E nós fazemos dessa canção a nossa declaração de vida. Veja como ela começa. Ela começa dizendo assim: olha, mesmo que eu tenha que passar por aflições, porque nós passamos.
mesmo que eu tenha que passar por dificuldades, ou até mesmo andar pelo deserto, ainda assim, eu terei esperança e confiança, porque o Senhor me diz: meu filho, a minha mão te guardará, porque com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei, seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder